seja bem-vindo ao canal Conexão. Esta é mais uma história de mistério enigmático para você desvendar comigo. Aproveite e deixe o seu gostei e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Esteja em um local confortável, apague a luz, feche os olhos e caminhe para vivenciar a história. O Enigma da Mansão do Barão. A história se passa no Brasil, em uma fazenda de cidade de interior próxima de onde você mora. Capítulo 1. Em uma noite de tempestade, os convidados chegam à mansão do barão, cada um com um passado sombrio e segredos a esconder. A chuva batia forte nas janelas, enquanto os convidados se aproximavam da imponente porta da mansão. Os relâmpagos iluminavam o céu escuro, revelando brevemente a silhueta sinistra da mansão contra a noite. Cada um dos convidados sentia um calafrio percorrer sua espinha ao entrar naquela casa sombria. O mordomo os recebeu com uma reverência e os conduziu silenciosamente ao salão principal, onde uma mesa farta os aguardava. Enquanto se sentavam à mesa, os convidados trocavam olhares nervosos, perguntando-se quem seria o anfitrião misterioso e por que estavam ali. O ambiente na sala era tenso, e o som da chuva lá fora parecia ecoar a inquietação dos presentes. Então, o mordomo anunciou a chegada do anfitrião, um homem de poucas palavras e olhar penetrante, que fez uma revelação chocante: um dos presentes era um assassino. Capítulo 2. Com a revelação do anfitrião, o clima na mansão se torna ainda mais tenso. A notícia do anfitrião se espalhou como fogo entre os convidados, gerando desconfiança e paranoia. Cada um dos presentes começou a vasculhar sua memória em busca de pistas sobre os outros convidados, tentando encontrar algum indício de quem poderia ser o assassino. Enquanto a tempestade rugia lá fora, os ânimos se exaltavam dentro da mansão, com acusações sendo feitas e alianças sendo formadas e desfeitas. O clima na sala era de desconfiança mútua e o medo pairava no ar como um nevoeiro denso. A primeira vítima foi encontrada, seu corpo sem vida descoberto em um canto escuro da mansão, o que aumentou ainda mais o pânico entre os convidados. O detetive amador entre eles assumiu a liderança na investigação, buscando pistas e tentando montar o quebra-cabeça dos assassinatos. Enquanto a noite avançava, os convidados perceberam que estavam presos na mansão com um assassino entre eles, e que teriam que lutar pela própria sobrevivência. Capítulo 3. Com a descoberta do primeiro assassinato, o clima na mansão do barão se torna ainda mais opressivo. O assassinato da primeira vítima lançou uma sombra ainda mais sombria sobre a mansão, aumentando a tensão entre os convidados. A vítima era uma mulher de meia-idade, cuja morte brutal deixou todos os presentes em estado de choque e horror. O detetive amador encontrou uma pista intrigante perto do corpo da vítima, uma chave que parecia não pertencer a nenhum dos quartos da mansão. Enquanto os convidados se reuniam para discutir o próximo passo, uma nova revelação abalou suas certezas: o assassino estava entre eles o tempo todo. Os presentes começaram a suspeitar uns dos outros cada vez mais, com teorias e acusações voando pela sala. Enquanto a tempestade lá fora rugia com mais intensidade, os convidados se viram encurralados, sem saber para onde fugir. A noite parecia interminável, e a sensação de que algo terrível estava para acontecer pairava sobre a mansão como uma sombra sinistra. Capítulo 4. Com a revelação de que o assassino está entre eles, os convidados se veem obrigados a confrontar seus próprios segredos e medos. Com a descoberta da chave misteriosa, os convidados começaram a vasculhar a mansão em busca de pistas, cada um seguindo seu próprio instinto. Enquanto isso, o detetive amador se dedicava à sua investigação, entrevistando os presentes e tentando montar o quebra-cabeça dos assassinatos.
Uma nova pista levou os convidados à biblioteca da mansão, onde encontraram um diário antigo que revelava segredos obscuros sobre a história da família do barão. Enquanto a noite avançava, os convidados começaram a desconfiar até mesmo de suas próprias sombras, sem saber em quem confiar. Uma série de eventos inexplicáveis começou a ocorrer na mansão, aumentando ainda mais o clima de terror e paranoia entre os presentes. À medida que os segredos dos convidados eram revelados, eles percebiam que estavam todos ligados de alguma forma, por laços de sangue ou destino. Enquanto a tempestade atingia seu auge lá fora, os convidados se viram cada vez mais enredados na teia de mistério e terror que cercava a mansão do barão. Capítulo 5. Com a descoberta do diário antigo, os convidados começam a desvendar os segredos sombrios da família do barão. O diário revela histórias de loucura e morte que assombraram a família do barão por gerações, lançando uma nova luz sobre os eventos atuais na mansão. Os convidados descobrem que a mansão é conhecida por ser amaldiçoada, com muitos acreditando que os espíritos dos mortos ainda vagam pelos corredores. Enquanto exploram mais a fundo a história da família do barão, os convidados começam a perceber que suas próprias vidas podem estar em perigo. Uma série de acontecimentos sobrenaturais começa a ocorrer na mansão, confundindo e aterrorizando os presentes. O detetive amador encontra uma pista crucial que aponta para a identidade do assassino, mas antes que ele possa revelá-la, é atacado e deixado à beira da morte. Com o detetive gravemente ferido, os convidados se veem sem líder e lutando para sobreviver em meio ao caos e terror que se instalaram na mansão. Enquanto a noite chega ao fim e a tempestade se acalma, os sobreviventes se reúnem para confrontar o assassino e desvendar o mistério da mansão do barão. Capítulo 6. Com o detetive gravemente ferido, os sobreviventes se veem sozinhos para enfrentar o assassino e desvendar o mistério que envolve a mansão do barão. Os sobreviventes se reúnem na sala principal da mansão, determinados a descobrir a identidade do assassino e encontrar uma maneira de escapar. Enquanto discutem seus próximos passos, um dos convidados desaparece misteriosamente, aumentando o medo e a desconfiança entre o grupo. Os sobreviventes decidem se dividir em grupos para procurar pistas e confrontar o assassino, mas logo descobrem que a mansão parece estar os manipulando, alterando a própria estrutura do local. Enquanto exploram os corredores sombrios da mansão, os sobreviventes encontram mais vítimas do assassino, seus corpos dispostos de maneira macabra como se fossem peças de um quebra-cabeça. O grupo percebe que o assassino está seguindo um padrão específico em seus assassinatos, e que as vítimas foram escolhidas por algum motivo oculto. Com o tempo se esgotando e a sensação de que o mal está se aproximando cada vez mais, os sobreviventes se preparam para um confronto final com o assassino, determinados a descobrir a verdade por trás dos horrores da mansão do barão. De repente ouve-se um som de vidro quebrando ecoando pelos corredores vazios e sombrios da mansão e em seguida gritos que fazem o coração de todos vibrarem e acelerar. Alguns que estavam mais próximos percebem que os sons aterrorizantes vêm de um quarto de portas trancadas e então que conseguem arrombar a porta a tempo de ver a vida de uma jovem se esvaindo com o sangue jorrando pelo pescoço sem poderem fazer nada para parar a força da artéria. Não encontram o assassino na sala, mas veem uma fresta de uma porta falsa em que com muita força conseguem abrir notando sinais de sangue nas paredes de como se alguém tivesse passado a mão ensanguentada na parede podendo sentir o cheiro do sangue fresco naquele ambiente que era de um corredor que dava para um cômodo ao lado. Escutam ainda o som de gritos no quarto em que estava o detetive e ao correrem para lá veem o detetive que antes estava ainda em repouso de sono profundo com possibilidade de se recuperar agora sem respirar.
Mas como se em seu último suspiro possivelmente recobrou a consciência segurando firme um papel rasgado que trazia a parte de uma folha do diário que entre frases rasgada podia ser lido o seguinte: medo que tenho dele não sei se é por todo o mal que ele me fez ou pelo mal que ainda penso que me fará e isso seria o motivo pelo qual me deixou viva, não posso acreditar que meu próprio irmão é esse monstro, Então todos entenderam que se tratava do próprio anfitrião e correram para o confrontar. Quando o encontraram ele não mais escondia sua face, pois estava todo ensanguentado com uma velha espada em uma mão e uma arma de fogo na outra. Após golpear alguns dos convidados, outros o deteve apunhalando pelas pernas e costas e imobilizando. No clímax do momento, os sobreviventes confrontam o assassino em uma sala escura e cheia de sombras, onde segredos antigos e terrores há muito esquecidos são finalmente revelados. Capítulo 7. No desfecho da história, os sobreviventes finalmente descobrem a verdade por trás dos assassinatos e dos horrores da mansão do barão. Com o assassino finalmente derrotado, um silêncio tenso se instala sobre a mansão, interrompido apenas pelo som da tempestade diminuindo lá fora. A voz do anfitrião ainda ecoa na mente dos convidados que naquela sala escura e mesmo imobilizado tinha uma força brutal. Urrando e gemendo, murmurando palavras agora sem sentido, e de repente lhe vem à consciência como se virasse uma chave trazendo uma personalidade calma que chorava e como se incrédulo começou a contar que por muito tempo era atormentado por vozes que ecoavam em sua cabeça em que muitas vezes lhe tomavam a consciência lhe prendendo em uma sala escura e quando o soltavam ele encontrava causa e morte. Todos comentavam entre si, uns atribuindo isso a demônios e outros a dupla personalidade. O anfitrião lhes contou que de fato não sabia de realmente tudo o que tinha feito em sua vida, mas que havia feito muito mal inclusive para a sua família e que possivelmente já havia assassinado a todos e por não ter mais ninguém próximo para matar então convidou a todos para satisfazer sua sede de sangue. Os sobreviventes se reúnem na sala principal, ainda tentando processar tudo o que aconteceu naquela noite fatídica. Alguns comentavam inclusive que aquela personalidade que havia acabado de falar com eles também não se assemelhava com a que lhes tinham sido anfitrião na chegada. Enquanto olham ao redor da sala, eles veem os vestígios de sangue por toda a mansão, lembrando-os da agonia, vidas perdidas e dos sacrifícios feitos para sobreviver, mesmo que para alguns inclusive que comentavam de lembrar de muita dor e sofrimento ali vividos, mas que ao mesmo tempo não tinham vivido isso por agora. Mesmo com a mansão em ruínas ao seu redor, os sobreviventes sentem um senso de alívio misturado com tristeza, sabendo que a noite de terror finalmente acabou. Enquanto deixam a mansão, os sobreviventes se abraçam, reconhecendo que eles são os únicos que realmente entendem o que passaram. Com o sol nascendo no horizonte, os sobreviventes partem, deixando para trás a mansão do barão e os horrores que lá habitavam. No final, eles sabem que nunca mais serão os mesmos, mas também sabem que são mais fortes do que jamais imaginaram. Capítulo 8. O confronto com a realidade se torna um duro choque a todos. Ao saírem da mansão vendo no nascer do sol, alguns se deparam com uma triste lembranças de suas mortes que causam confusão e se questionam perguntando aos outros se sabiam o que estava acontecendo. Outros sentiam uma forte atração pela mansão em que todos de fato não conseguiam se afastar daquela mansão que agora viam estar em ruínas e abandonada. Aos poucos todos começavam a recobrar a memória com lembranças aterrorizantes de suas mortes e angustias em meio a torturas e impotência, lembrando do rosto daquele anfitrião que lhes faziam tanto mal, e em meio a tudo isso vinha um sentimento familiar para com aquele anfitrião. Aos poucos recobraram a consciência de que o anfitrião se tratava de ser o barão que quando jovem barbarizou muitos daqueles ali presentes que eram seus irmãos, irmãs, pai e mãe, assim como esposas e filhos.
Sim, na realidade estavam todos mortos e presos àquele lugar sem conseguirem perdoar o barão, e o mesmo sem o perdão e arrependimento também era atormentado e atormentava a todos em um ciclo de séculos de tormento e aflição. Ninguém sabe ao certo quando vão serem libertados, mas quando você passar perto da mansão, lembre-se que aquele lugar pode te convidar para participar desse ciclo infinito, pois a mansão tem muitos quartos e sempre cabe mais um. E fim, ou se você quiser mais é só falar isso nos comentários e quem sabe podemos ter uma segunda parte. Aproveite e deixe o seu gostei e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E compartilhe com os amigos que gostam e com os inimigos que não gostam.